Olá, abençoado! Estamos aqui para mais uma série de estudos sobre lei e graça. Espero que vocês continuem conosco, assistindo, declaro trazendo esclarecimento para vocês sobre a importância da lei e da graça. Olá, abençoados de Deus! Estamos de volta aqui para dar continuidade ao estudo sobre lei e graça, o paradoxo da fé. Falamos sobre lei, sobre os malefícios da lei, falamos a introdução do que era a graça, e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da graça. Se você entender essa palavra, vai mudar a sua vida. Você não vai mais viver debaixo de tutores, porque a graça veio te libertar. Abra comigo em Gálatas 3, versículo 23 ao 29. Gálatas 3, 23 ao 29. Diz assim, ó: mas antes que viesse a fé, que é a graça, estávamos debaixo da tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria a se revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, o apoio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Todos nós somos filhos de Deus. Não somos criaturas de Deus. Não somos qualquer pessoa para Deus. Somos filhos de Deus. Então, a morte de Jesus, ele diz assim, ó: transportou você do império das trevas e colocou você no reino do Filho do seu amor. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, nos fala o aio. O aio era o apoio que tinha numa casa. Tem o aio. Mas se você tem uma casa que tem laje, você não precisa mais desse apoio, porque é inútil. Só serviu por um tempo. Até, quando ele fala de tutores. Antes, quem era o tutor da lei? Quem era o guardião da lei? Moisés. Tudo era Moisés. Se você queria falar com Deus, Moisés. Se você tinha um problema em casa, Moisés. Se você tinha um problema com o vizinho, Moisés. Moisés era o interventor, aquele que colocava você diante de Deus. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais padre, nem pastor, nem pai de santo. Ninguém pode mais se colocar como aquele que leva você a Deus. Porque ele abriu um novo e vivo caminho. Ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você tiver esse entendimento, você vai começar a viver o melhor de Deus. Você não vai precisar mais de cobertura de homens. Quantas pessoas estão na graça hoje, vivendo na graça, ainda são disciplinadas na igreja? São corrigidas, colocadas no banco. Pessoas hoje na graça ainda são excluídas de igreja e diz que está excluída do corpo de Cristo, baseado na lei. E a lei do amor diz que é inclusão. E a igreja faz seleção de pessoas. Quem pode e quem não pode frequentar. Quem pode ou não pode ser filho de Deus. Os homens querem estabelecer quem pode ser filho de Deus, que com a morte de Jesus na cruz, ao rasgar o véu, ele diz: está consumado, eu resgatei a todos que eu queria resgatar. A salvação veio a todos aqueles que Jesus
quis salvar, proporcionando-nos vida. É por isso que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A graça, ela nos proporciona isso. Você não pode mais cair nas artimanhas de homens, nas seduções desses homens que querem induzir vocês ao erro, dizendo não coma isso, não faça isso, celebre isso, não celebre isso, festeje isso, isso você não pode festejar. Isso era na época de Moisés. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem tem que decidir é você. Hoje você é livre, por isso que você vive na graça de Deus. Porque se fosse para exercer esse domínio sobre o homem, Deus não terminaria com a lei. Ele continuaria com a lei, porque o homem teria domínio sobre outro homem. E lá em Jeremias 31, ele diz, ninguém mais terá domínio sobre vocês. Porque as minhas leis, eu as escreverei na sua mente. É Deus falando diretamente com você. Então, se você tiver esse conhecimento, você vai começar a viver. Gálatas 2, versículo 16, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. Ao teu descendente, que é quem? Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode ser reformada de maneira que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão. Olha o que nós falamos lá no início. A lei ela foi criada pela desobediência, pela transgressão daquele povo. A graça veio para apagar tudo isso. E Paulo aqui não diz que ele diz, foi gratuitamente. E quando revelou essa graça a Abraão, nem existia a lei. Foi 430 anos antes da lei que Deus falou, essa graça vai ser alcançada a você e ao seu descendente. Ele falava de Jesus Cristo, que esse nos traria vida. Esse realmente mudaria toda a história. Porque hoje, se você continuar vivendo sob o domínio da lei, você está infeliz. Porque você perde o acesso a Deus. É como se você estivesse costurando novamente o véu que Jesus rasgou. Que você estivesse colocando de lado todos os benefícios que foi feito para você. O sacrifício de Jesus na cruz, você estivesse dizendo, eu não quero isso. Eu quero continuar servindo a Deus na lei, através de sacrifício. Mas você não pode servir a Deus na lei, porque a lei deixou de ser. Romanos diz isso. 4. Ele fala sobre isso, que a lei deixou de ser. E todos que estão vivendo debaixo de maldição estão lá na lei. Gálatas 3, versículo 10. Todos que querem viver na lei estão debaixo de maldição. Então a graça ela veio quebrar tudo isso. Veio tirar tudo isso. Olha o que diz Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, o primeiro projeto de Deus lá com Adão, não era lei, era formar filhos abençoados. Ele diz, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Não é uma nem duas, não é uma campanha, não é, recebi uma bençãozinha, não. Toda a sorte de bênção vai te acompanhar.
Hoje na graça, você não precisa buscar a bênção. Pelo contrário, a Bíblia manda você descansar, que as minhas bênçãos te alcançarão. Então, ele diz, nos escolheu antes da fundação do mundo. O propósito de Deus era ter filhos parecidos com Jesus, obedientes, entendedores. A lei veio, como nós lemos lá em Gálatas, para punir os transgressores, para punir aqueles que não obedeciam. Mas a graça não. A graça veio de um gesto de amor. A lei veio para punir. A graça veio com uma atitude de amor de Deus para conosco. João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é salvo. Que Deus te amou. A Bíblia diz que se ele projetou isso antes da fundação do mundo, como você se perder hoje? E como tem muita gente dizendo, você vai para o inferno. Se você não tomar ceia, você vai para o inferno. Se você não confessar os seus pecados, você vai para o inferno. Eles começam a estipular quem vai para o céu e quem não vai, pelas atitudes humanas. Está entendendo isso? Nós não fomos feitos para andar de qualquer jeito. Nós somos feitos para as boas obras, mas as boas obras não nos salvam. Efésios 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque o que Deus quis fazer? Você é salvo porque Ele te escolheu para ser salvo. Não você escolheu Jesus. João diz assim: não foi vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e dê fruto. Então, os escolhidos de Deus, eles dão frutos. Que frutos são esses? Frutos da graça de Deus. Reinar em vida, ter a mente de Cristo ativada, pessoas que vivem no mundo, mas sabem que não são do mundo. E o mundo mas não consegue mais convencê-la das suas atrações, porque ela sabe a quem elas pertencem. Paulo chegou a dizer assim, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Não significa que você não vai viver no mundo, que você não vai usufruir, pelo contrário. Ele está dizendo que tudo é vosso, mas você usar tudo isso com sabedoria. Quantas pessoas estão aí na igreja que não podem usufruir de nada? Que são proibidas de fazer tudo. Senão você vai para o inferno. Até na vida conjugal as pessoas, os líderes se metem. Até na vida profissional se mete, destrói vida. Tito, versículo 1 diz assim, é preciso fazê-los calar. Estão corrompendo famílias inteiras por torpe ganância. Assim que diz a palavra de Deus. Pastor, diz isso? Vamos lá. Lá em Tito. É Tito 1, versículo 11. Diz assim, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Por torpe ganância. Por vontade de tirar dinheiro das pessoas. Por vontade de se enriquecer. E nós vemos isso tanto aí. Líderes ricos, igreja pobre. Líderes indo para lugares bonitos, famosos, e o povo de Deus não podendo para lugar nenhum, nem sair. Que são obrigados a sacrificar tudo que tem, são obrigados a deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade do líder. Não entendendo que eles são abençoados. Quantas pessoas falam, quando o pastor bota a mão na minha cabeça, eu me sinto melhor. Está voltando, retrocedendo para a lei. Porque homem nenhum tem o poder de te abençoar. Porque você já é abençoado. Segundo a palavra de Deus em Efésios 1, versículo 3. Que ele diz, somos abençoados com toda sorte de bênção. Então não há acepção de pessoas.
É isso que você precisa entender. Em Hebreus 10, versículo 19, abençoado, é interessante. Vocês vão entender bem sobre a graça aqui. Hebreus 10, versículo 19. Vamos ler o versículo 17 antes, que ele me chama a atenção. Diz assim, ó. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha o versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Você entende a diferença de remissão com dois S e remissão com C cedilha? A remissão com dois S que está aqui na Bíblia, você vai ver a diferença, porque a remissão com C cedilha é uma remissão, você vai pagar a sua dívida, mas a sua dívida, melhor, ela é perdoada, mas ela continua com o credor. Remissão com dois S com C cedilha é a mesma coisa. É o resgate da dívida. Só que a diferença é, com C cedilha, a dívida continua com o credor. E a remissão com dois S, que significa foi perdoada totalmente. Ela já não existe mais. O credor liberou o seu perdão. E aqui está com dois S. Ora, onde a remissão desse, já não há oferta pelo pecado. Se há o perdão de Deus com dois S, a remissão com dois S na sua vida, ninguém pode mais imputar pecado. E nós vemos aí pessoas dizendo que tem pecados ocultos. Pastor dizendo, ó, está acontecendo isso na sua vida, porque você tem pecado oculto. E as pessoas ficam deprimidas, tristes, pensando aonde eu errei, o que eu estou devendo a Deus. Eu tenho uma dívida com Deus e essa dívida não me deixa crescer. Essa cura interior que eu preciso ter. Quantas pessoas buscando na igreja cura interior? Se elas são curadas totalmente, são perdoadas totalmente. Vocês estão entendendo o benefício da graça? Romanos 8:1. Ele diz assim, abençoado. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que versículo 5, porque os que inclinavam para a carne cogitavam das coisas da carne, mas os inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Vida e paz. Olha o que Deus está falando para você aqui. Você tem vida e tem paz em Cristo Jesus, porque você não tem mais nenhuma condenação. Então você não precisa mais de cura interior. Você não precisa de uma reunião especial para te livrar do passado, porque ele diz, do seu passado não me lembrarei jamais, Jeremias 31:31. Então tudo isso é artimanha do homem. Hoje você é livre na graça de Deus. Hoje você foi perdoado, você foi salvo, você é um abençoado de Deus. E esse estudo vem trazer para você isso. Que você entenda o perdão de Deus, a maravilha que é servir a Deus na graça. Que Deus, você não serve mais. Você vive. Você vive com abundância, porque Ele vai te dar vida com abundância. Então receba essa palavra, compartilhe essa palavra, faça com que essa palavra corra, para que outros tenham esse entendimento também. Quantas pessoas que você conhece que está aí escravizada na lei,
por algo que nem existe mais. Quantas pessoas estão debaixo do domínio de homens, que ele falou que iria nos livrar de tudo isso. A graça veio para te salvar e te salvou. E eu declaro você recebendo isso na sua vida, abençoado. Eu declaro você tendo esse entendimento. Eu declaro você vivendo isso. E você vai realmente reinar em vida. Totalmente. Diga, eu recebo isso na minha vida. E eu vou querer viver assim. Aí está o nosso endereço, aí embaixo vai estar o nosso endereço. Então procure-nos. Se você quiser conversar, lá no site também tem o nosso telefone, nosso contato. E vamos te responder, vamos te falar contigo, te orientar da melhor maneira possível. Para que você receba mais essa palavra. E que você tenha vida e vida com abundância. É o que eu declaro na sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus, abençoados de Deus.